Esta história é um capítulo sombrio da minha vida. Vivo na casa dos meus avós desde que nasci e meus pais também moraram aqui antes da separação. A casa, grande e antiga, tem 2 andares e uma atmosfera misteriosa que me acompanha desde a infância. Como os eventos se desenrolaram ao longo dos anos, vou relatar as experiências mais marcantes, avançando no tempo quando necessário. As situações mais aterradoras aconteceram no final. Então, por favor, continue até o fim. Atualmente, estou na casa dos 30 e poucos anos, mas tudo começou quando eu ainda era uma criança. Naqueles tempos, a tecnologia não era como é hoje. Então, passei a maior parte do tempo brincando com meus brinquedos ou explorando a casa. Certa vez, fui até o quarto dos meus pais no andar de cima para chamá-los, mas não obtive resposta. Desci as escadas e, ao passar pela porta do quarto deles, vi uma figura estranha. Uma perna feminina saindo de dentro do quarto. Achei que fosse minha mãe, mas quando corri até lá, não havia ninguém. A sensação de mistério e insegurança tomou conta de mim, e algo me dizia que a casa guardava mais segredos do que eu imaginava. O tempo passou e as mudanças familiares vieram. Meus pais se separaram, minha mãe foi morar em outra cidade e meu avô faleceu. Eu fiquei morando com minha avó e seu irmão, um idoso que estava se recuperando de uma fratura. Ele sempre teve o hábito de falar sozinho à noite, o que não parecia fora do normal para alguém da sua idade. Mas em uma noite, algo aconteceu que me deixou inquieto. Ao passar por um corredor, vi uma sombra alta e imponente atrás do meu tio, uma figura que parecia sem forma, como uma presença estranha. Quando olhei de novo, não havia mais nada. Minha sensação de desconforto crescia e logo percebi que minha mente começava a interpretar a casa de uma maneira diferente. Algum tempo depois, fui morar com meu pai por um período e pela primeira vez compartilhei essas experiências com ele. Para minha surpresa, ele revelou que nossa família, por parte de pai, também havia experimentado essas presenças sobrenaturais. Ele disse que sempre sentiu algo estranho na casa dos meus avós, mas nunca discutiram abertamente sobre isso. Ao ouvir isso, me lembrei de quando era pequeno e meu pai questionava minha avó sobre comportamentos estranhos na casa, como se ela estivesse batendo portas e perseguindo-os. Minha avó sempre negava, mas, por alguma razão, nunca acreditei completamente nela. Isso me fez questionar. Como ela poderia fazer isso, sendo que não conseguia subir as escadas devido às dores nas costas? Foi quando meu pai falou de uma mulher que, segundo ele, andava pela casa, uma figura pálida, e foi assim que eu finalmente a conheci. Numa noite, meu quarto estava diferente. A cama ficava de frente para a janela, o que me permitia ver o que estava do lado de fora assim que acordava. Não tenho orgulho disso, mas dormia com a luz acesa até a adolescência, talvez porque me sentisse mais seguro. Uma noite, acordei de repente, ou talvez algo tenha me acordado. Uma sensação de que alguém estava me observando tomou conta de mim, mas ao abrir os olhos não senti medo, apenas estranheza. Olhei pela janela e vi uma mulher parada ali, olhando fixamente para mim. Ela era pálida como o leite e tinha cabelos negros com uma expressão vazia. Fiquei ali, encarando-a sem saber o que fazer, até que lentamente voltei a me cobrir e adormeci. Mas ao acordar no dia seguinte, a imagem daquela mulher ainda estava vívida na minha mente. Após essa experiência, meus pesadelos começaram. Embora não fossem pesadelos aterradores, eu acordava assombrado, gritando de susto. Minha mãe estava em casa nesse período, mas parecia que nada que fizéssemos conseguiria afastar aquela sensação de desconforto. Então, um dia, o pior de tudo aconteceu. Eu acordei no meio da noite, mas para minha surpresa não consegui me mover. Estava acordado, mas meu corpo não respondia. Levantei, dobrei o cobertor com precisão, algo que eu nunca faria, e saí do meu quarto. Fiquei parado na porta do quarto da minha avó,
com o cobertor nas mãos, como se estivesse em transe. Minha avó, ao me ver, perguntou o que eu estava fazendo, mas eu não consegui responder. Fiquei ali, imóvel. Quando minha mãe me encontrou na sala, estava sentado no sofá, olhando para o nada. Ela me pediu para voltar para a cama e, ao me cobrir, fechou a porta. No entanto, ao olhar pela fresta, ela viu um sorriso estranho em meu rosto. Lembro disso com uma clareza desconcertante e minha mãe também nunca esqueceu daquele momento. Depois de contar tudo ao meu pai, ele me disse que isso talvez tivesse relação com meu avô. Segundo ele, quando meu avô trabalhava na ferrovia, uma mulher morreu e ele não pôde ajudar. Ele acreditava que essa presença o havia seguido até nossa casa. Hoje, minha avó faleceu e, embora eu ainda more na mesma casa, as experiências sobrenaturais diminuíram. No entanto, recentemente, tenho tido pesadelos novamente e, alguns dias atrás, acordei com o som de pegadas de cavalo vindo da minha garagem. O medo e a inquietação voltaram. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, e é algo que ainda me intriga profundamente. A nossa casa tinha um segundo andar compacto, com um corredor que conectava 4 cômodos. À direita ficava o quarto dos meus pais, em frente, o banheiro, e à esquerda estavam os quartos da minha irmã e o meu. Era uma tarde comum, e eu estava no banheiro me arrumando, sem pressa. Enquanto cuidava do que fazia, notei pelo canto do olho um movimento estranho vindo da escada. Algo grande e escuro. Virei rapidamente para olhar e, para minha surpresa, vi um enorme cachorro preto subindo os degraus com passos apressados. Seu pelo era grosso e ele parecia determinado a chegar ao topo. Aquela visão me paralisou por um momento. Nós não tínhamos cachorro, mas os nossos vizinhos tinham um grande cachorro preto chamado Max. Talvez ele tivesse entrado na casa de alguma forma, pensei. Antes que pudesse reagir, vi o animal alcançar o patamar e virar à direita, entrando no quarto dos meus pais. Minha primeira reação foi proteger os nossos gatos, que costumavam andar pelo corredor. Saí correndo do banheiro e bati a porta do quarto dos meus pais, prendendo o cachorro lá dentro. Fiquei ali no corredor, meu coração disparado, e gritei pela minha mãe: "Mãe, vem rápido! Eu acabei de prender um cachorro enorme no seu quarto. Acho que é o Max." Ela subiu as escadas rapidamente, com um olhar de confusão e preocupação. Enquanto ela se aproximava, tentei explicar o que havia acabado de acontecer, descrevendo o cachorro e como o tinha trancado no quarto. Minha mãe me pediu para ficar onde estava e abriu a porta com cuidado. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Eu estava imóvel, esperando ouvir um latido, um som de patas ou qualquer sinal da presença do cachorro. Mas nada aconteceu. Cerca de 1 minuto depois, ela saiu do quarto com uma expressão estranha, meio desconfiada, e disse apenas: "Muito engraçado." Aquilo me deixou confusa. Perguntei: "O que você quer dizer com isso?" Ela respondeu quase rindo: "Não tem cachorro nenhum lá dentro." Eu simplesmente não conseguia acreditar. Corri para dentro do quarto e comecei a procurar por todos os cantos. Olhei embaixo da cama, atrás dos móveis, em cada canto possível. E, de fato, o quarto estava vazio. Fiquei completamente desconcertada. Era impossível que o cachorro tivesse saído sem eu ver. Estávamos no 2º andar e todas as janelas estavam fechadas com telas. Desde o momento em que bati a porta até ela abrir, eu não me afastei da entrada por 1 segundo. Minha mãe, por outro lado, parecia convencida de que tudo não passava de uma brincadeira ou da minha imaginação fértil. Mas eu sabia que não era nada disso. Eu tinha visto aquele cachorro claramente, e o fato de ele simplesmente desaparecer, sem deixar vestígios, era algo que me assombrava. Até hoje, não consigo encontrar uma explicação para o que aconteceu. Foi uma alucinação? Algum tipo de fenômeno sobrenatural?
Ou será que, de alguma forma, por um breve momento, percebi algo de outro plano de existência? Sempre fui uma pessoa prática que busca respostas racionais para as coisas. Mas esse evento, em particular, continua sendo um mistério. Ele desafia tudo o que eu entendo como realidade e me faz questionar o que é possível e o que não é. Cresci em uma pequena cidade do interior, cercada por florestas densas no coração da Virgínia. Quando era criança, minha vida era repleta de aventuras ao ar livre, explorando os vastos bosques ao redor. Eu tinha apenas 9 anos e, como qualquer menino da minha idade, passava horas brincando sozinho ou com meu melhor amigo, desbravando trilhas secretas pela floresta. Em um desses dias, encontramos um riacho isolado no meio da mata. A água era cristalina e gelada, como se tivesse sido feita sob medida para nós. O lugar era encantador. O chão coberto por um tapete macio de musgo convidava a um descanso. Passamos horas ali, admirados pela serenidade, pela beleza natural e pelo som suave da água corrente. Quando o sol começou a se pôr, sabíamos que era hora de voltar para casa. Mas antes de ir, fizemos uma promessa. No dia seguinte, voltaríamos para fazer um piquenique e aproveitar ainda mais aquele lugar mágico. No dia seguinte, nos encontramos logo depois do almoço, ansiosos para reviver aquela experiência. No entanto, quando seguimos pela trilha que acreditávamos ser a mesma, algo parecia estranho. Em vez de chegar rapidamente ao riacho, encontramos uma clareira que nunca tínhamos visto antes, cercada por enormes samambaias. O local, embora bonito, parecia diferente, mas apesar da sensação de desconforto, decidimos fazer nosso piquenique ali. A comida parecia ainda mais deliciosa naquele cenário, e passamos horas rindo e brincando sob o sol intenso. Quando terminamos, decidimos voltar ao riacho, mas logo perceberíamos que não havia mais caminho de volta. À medida que caminhávamos, a floresta parecia se tornar cada vez mais densa e sombria. O ar ficou mais frio e meu amigo começou a olhar para trás, como se sentisse que algo estava nos observando. Quanto mais andávamos, mais nos perdíamos. O que antes parecia ser uma trilha familiar, agora estava irreconhecível. A sensação de desorientação aumentava, e logo percebemos que estávamos completamente perdidos. Cerca de 1 hora depois, encontramos algo estranho. Um pequeno edifício coberto por plantas. Parecia um banheiro abandonado, algo completamente fora de lugar naquela floresta. Eu, tentando aliviar a tensão, brinquei dizendo que era o banheiro do Pé Grande. No entanto, uma sensação de medo começou a crescer dentro de mim. Decidimos continuar caminhando, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Mas, à medida que o tempo passava, o medo só aumentava. O que antes parecia uma simples exploração na floresta, agora se tornava uma experiência aterrorizante. Sugeri seguir na direção do sol, na esperança de encontrar uma estrada ou qualquer pista que nos levasse para casa. Mas meu amigo começou a se sentir ainda mais confuso. Ele insistiu para que tomássemos outro caminho, o que acabou sendo um erro fatal. Decidimos nos separar, o que mais tarde perceberíamos ser a pior decisão que poderíamos ter tomado. Pouco depois, comecei a ouvir passos atrás de mim. Inicialmente pensei que fosse meu amigo, mas logo percebi que algo estava errado. Os passos pareciam imitar o meu ritmo. Sempre que eu andava mais rápido, os passos se aceleravam também. Quando desacelerava, eles diminuíam. Algo estava me seguindo. O medo tomou conta de mim e, sem pensar 2 vezes, comecei a correr. Quanto mais eu corria, mais os passos se aproximavam. Então, de repente, o som desapareceu. O silêncio tomou conta da floresta. Parei, tentando ouvir qualquer som, qualquer pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi sinos.
O som era claro e alto, como se viesse de algum lugar acima de mim. Olhei para o céu e vi uma nuvem estranha, girando de maneira impossível, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Os sinos continuavam a tocar e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia que precisava fugir, mas não sabia para onde. De repente, mudei de direção e comecei a correr para qualquer lugar. O som dos sinos foi diminuindo, mas a sensação de que algo me observava não desapareceu. Eu estava perdido, completamente desorientado, e o pânico só aumentava. Quando já estava exausto, bati em algo frio. Era uma cerca. Segurei com força e, usando a última energia que me restava, comecei a subir uma colina. Quando cheguei ao topo, avistei uma fazenda ao longe. Sem hesitar, corri até lá, desesperado. O fazendeiro me deu uma carona até minha casa. Eu estava machucado, cansado e com medo, mas finalmente seguro. Ao chegar em casa, minha família estava preocupada, mas ninguém sabia que eu tinha me perdido. Meu amigo, por sua vez, havia voltado mais cedo, pensando que eu tinha feito o mesmo. Nunca mais voltei àquele lugar. E até hoje, o som dos sinos ainda me persegue em meus pesadelos. Há mais de 25 anos, um acontecimento marcante ainda permanece vívido na minha memória. Meu filho nasceu prematuro, com apenas 32 semanas de gestação. Passamos por um momento de grande apreensão, mas tivemos sorte. Ele teve apenas alguns problemas pequenos e um mês depois de nascer, conseguimos trazê-lo para casa. Porém, ele não foi para casa como uma criança saudável. Ele usava oxigênio e cafeína devido a um problema cardíaco chamado bradicardia, que fazia seu coração bater mais devagar do que o normal. Quando finalmente chegamos em casa, algo misterioso começou a acontecer. O gato, que sempre havia sido tão presente no quarto do bebê, passou a se recusar a entrar lá. Antes, eu sempre tinha que tirá-lo do quarto, mas agora parecia que ele evitava a porta, como se algo invisível o afastasse. Nosso cachorro, sempre atento, começou a se comportar de maneira estranha. Ele se sentava no pé da escada e inclinava a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que nós não podíamos perceber. Uma sensação de inquietação se instalou em nossa casa. Muitas vezes, quando estava trocando a fralda do meu filho, começava a falar, pensando que o pai dele havia acabado de entrar no quarto. Mas quando olhava ao redor, me dava conta de que estava sozinha. Um amigo nos deu um grande brinquedo de pássaro que dizia "Peekaboo" sempre que você cobria e revelava seus olhos. O brinquedo, no entanto, disparava sozinho o tempo inteiro, mesmo quando o colocávamos dentro de uma caixa no armário. Sentia como se não estivesse sozinha naquela casa, uma sensação persistente que nunca se dissipava. Meus pais, preocupados com a saúde do bebê, nos deram um monitor de bebê como presente. Ele vinha com uma almofada que colocávamos sob o colchão do berço e um alarme disparava caso não detectasse movimento após um certo tempo. Como nosso filho era muito pequeno, pesando apenas 5 libras quando chegou em casa, o alarme disparava com frequência. Eu acordava no meio da noite, corria até o quarto dele, desligava o alarme e o verificava. Ele sempre estava bem. Então, eu achava que o alarme não conseguia detectar sua respiração devido ao tamanho dele. Durante essa fase, comecei a ter sonhos com uma mulher em seu quarto. Nunca a via claramente, mas sempre sonhava com a sombra de uma mulher de cabelos longos, em pé ao lado do berço. Havia algo reconfortante sobre esses sonhos, como se a mulher estivesse de alguma forma cuidando dele, embora eu não soubesse quem ela era ou de onde vinha. O tempo passou e, embora não me lembrasse exatamente quanto tempo ele já estava em casa, sabia que fazia pelo menos um mês. Ele ainda usava oxigênio e cafeína. Naquela noite, nossa cama estava posicionada à esquerda da porta do quarto, com eu dormindo no lado direito, perto da porta, e meu marido do outro lado. Estava dormindo profundamente,
quando de repente fui acordada de forma brusca, sendo sacudida no lado da cama onde estava. Olhei para meu marido e perguntei: "Por que você está me sacudindo?" Apenas para perceber que ele estava dormindo profundamente, no lado oposto da cama, o que tornava impossível ele ter me acordado daquela maneira. Assustada, corri até o quarto do meu filho. Acendi a luz, algo que nunca havia feito antes, e, ao olhar para o berço, ouvi um suspiro vindo dele. Eu realmente acredito que, naquele momento, ele havia parado de respirar, e só voltou a respirar quando acendi a luz, assustado, como se tivesse sido despertado de um pesadelo. Acredito que, naquele instante, ele precisou de um estímulo para voltar a respirar. Depois desse episódio, as coisas estranhas começaram a desaparecer. Os sonhos e as ocorrências com os animais e o brinquedo também sumiram. Quando meu filho parou de usar oxigênio e cafeína, tudo voltou ao normal. Os animais voltaram a agir como sempre e o brinquedo de pássaro nunca mais disparou sozinho. Hoje, acredito que algo ou alguém tenha vindo para nossa casa para proteger meu filho. Nos meus sonhos, eu sentia que era uma jovem mulher, talvez com 20 e poucos anos e indígena. Sempre fui grata a essa presença por ter cuidado dele quando precisou e principalmente por ter me acordado naquela noite para que eu pudesse ajudá-lo a respirar novamente. De alguma forma, eu sentia que ela estava ali, não apenas para proteger meu filho, mas também para me guiar, para garantir que ele estivesse bem. Quando eu tinha apenas 7 anos, minha família se mudou para uma casa isolada, cercada por uma densa floresta, cujas árvores pareciam quase esconder segredos sombrios. A decisão de viver lá foi motivada por uma mistura de razões. Apesar do receio dos meus pais sobre os perigos da floresta, com seus animais selvagens e a possibilidade de algo desconhecido mexer com o lixo da casa, eles se encantaram pela ideia de viver longe da agitação da cidade. Meu pai estava em busca de um lugar tranquilo, imerso na natureza, enquanto minha mãe se apaixonou pela casa, que parecia o cenário perfeito para nossa família. Meus irmãos e eu ficamos excitados com a ideia de explorar o desconhecido longe da rotina. Entretanto, logo percebemos que algo não estava certo. Nossos cães, que sempre foram curiosos e corajosos, começaram a demonstrar um medo inexplicável da floresta. Eles se recusavam a sair muito do jardim, e sempre que um brinquedo caía ali, eles se afastavam rapidamente, agitados, olhando para as árvores como se algo os estivesse observando. Mesmo quando tentávamos forçá-los a ir para a floresta, os cães ficavam tão aterrorizados que puxavam com força para voltar à casa. Lembro de meu irmão tentando levar um deles para explorar a área, mas o cachorro correu de volta, mais assustado do que nunca. E sempre que olhávamos para a floresta, não havia nada lá. Mas eles podiam ver algo que nós não conseguíamos. A cada dia que passava, a sensação de que havia algo estranho na casa aumentava. Quando a noite caía, o silêncio era interrompido por sons inexplicáveis. Passos, galhos quebrando, como se alguém estivesse se movendo na floresta. Chamávamos, mas não recebíamos respostas. Às vezes, quando iluminávamos a área com lanternas, podíamos jurar que algo ou alguém estava entre as árvores, mas, ao nos aproximarmos, tudo desaparecia. A sensação de estarmos sendo observados era constante e perturbadora. Foi então que meus pais começaram a proibir qualquer um de se aventurar para longe da casa depois do anoitecer. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao jardim e da floresta. Uma noite, ela acordou com uma sensação estranha e, ao olhar pela janela, viu uma figura alta e estranha próxima à borda do terreno. Não parecia humana. Sua postura era esquisita, como se ela não estivesse tocando o chão corretamente. Ela ficou observando, paralisada de medo, até que a figura desapareceu. Quando meu pai correu para investigar, não encontrou nada.
Mas, na manhã seguinte, a sensação de que algo não estava certo parecia ainda mais forte. No começo, pensamos que talvez fossem apenas crianças da vizinhança brincando, fazendo trotes. Porém, os sons continuaram e as batidas na porta nunca cessaram. Uma noite, minha mãe decidiu abrir a porta, achando que alguém estava precisando de ajuda. Mas, quando o fez, não havia ninguém. E, o mais estranho, o chão da varanda estava completamente seco, mesmo depois de uma chuva forte. O que parecia ser um fenômeno simples, logo se revelou algo muito mais estranho. Até tentamos gravar as batidas com uma câmera, mas nada aparecia, apesar da sensação crescente de que algo estava ali, em algum lugar, observando. Os pesadelos de meu irmão começaram a piorar. Ele começou a andar sonâmbulo, muitas vezes saindo pela porta dos fundos, indo em direção à floresta. Minha mãe, que estava sempre atenta, corria para impedir que ele fosse muito longe. Uma vez, ele viu as gravações e riu ao ver o quanto estava agitado enquanto dormia. Mas ao assistirmos às imagens, algo ainda mais perturbador apareceu. Ele saía para a varanda, parava como se estivesse ouvindo algo e depois começava a se mover em direção à floresta, com um comportamento estranho, como se algo estivesse o puxando para lá. Na noite seguinte, uma experiência ainda mais aterradora aconteceu. Meu pai estava no jardim, quando ouviu a voz de minha irmã chamando da floresta, pedindo ajuda, dizendo que seu suéter estava preso em um galho. Ele correu para socorrê-la, mas à medida que se aproximava, a voz parecia se afastar, até desaparecer completamente. Quando ele foi até a casa pegar uma lanterna, viu minha irmã tranquilamente no seu quarto. Ela não havia saído de lá. Eu também tive uma experiência estranha. Estava fora com os cães quando ouvi a voz de minha mãe chamando da floresta, dizendo que precisava de ajuda. Ela também mencionou que seu suéter estava preso em um galho. Corri até lá, mas quando os cães começaram a latir desesperadamente, meu pai, que estava observando pela janela, gritou para que eu voltasse. Quando ele chegou até mim, percebemos que minha mãe estava em casa. A voz na floresta não era dela. Algo estava tentando nos enganar. À medida que os dias passavam, a sensação de sermos observados aumentava. Parecia que algo ou alguém estava nos acompanhando a cada passo. Por fim, meus pais decidiram tomar medidas drásticas. Cercaram a casa e procuraram um lugar mais seguro para viver. Mesmo assim, os sons continuaram. Às vezes, ouvíamos algo arranhando a cerca, como se estivesse tentando entrar. Uma noite, meu irmão, em mais um episódio de sonambulismo, acordou em cima da cerca, olhando fixamente para a floresta. Os cães latiam sem parar. Os pesadelos dele pioraram e parecia que aquilo que nos observava estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte, a porta dos fundos estava completamente aberta. Quando revisamos as gravações da câmera, vimos que ela se abriu sozinha, como se uma força invisível tivesse feito isso. Depois de nos mudarmos, o sonambulismo de meu irmão parou, mas ele ainda sofre com os pesadelos e a ansiedade o acompanha até hoje. Recentemente, ele me ligou e, após uma breve conversa, me perguntou se a porta aberta naquela última noite significava que aquilo que nos perseguia finalmente nos alcançou. Apesar de tentar disfarçar, percebi que ele ainda estava profundamente perturbado. Eu também, até hoje, me sinto tenso perto de áreas sombrias e arborizadas. Não sei o que havia naquela floresta, mas tenho a sensação de que, se tivéssemos ficado lá por mais tempo, aquela força teria nos consumido por completo. Quando eu tinha 18 anos, algo inesperado aconteceu na vida da minha melhor amiga. Ela foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4. Sabíamos que as chances dela sobreviver eram praticamente inexistentes e que, se tudo corresse como os médicos previam, ela não teria mais que 5 anos de vida. Eu e ela
Conversávamos muito sobre a morte, e mesmo sendo jovem e saudável, às vezes falávamos sobre como eu poderia partir primeiro, seja em um acidente de carro ou de algum outro jeito. Pensávamos então que, independente de quem fosse a que morresse primeiro, a outra voltaria de algum jeito, para garantir que a morte não fosse o fim e que, de alguma forma, existiria mais vida depois disso. Ela faleceu aos 21 anos, deixando para trás um marido e um filho de apenas 2 anos. Foi uma perda devastadora que nos abalou profundamente. Ela partiu num domingo, às 9h20 da manhã. O que me lembro com clareza é da ligação do marido dela. Ele me pediu para levar o filho até o hospital, pois ela tinha falecido. Aquele dia ficou como um borrão na minha mente. Eu não conseguia aceitar, como se aquilo não fosse real. Tinha uma sensação de irrealidade. Fomos autorizados a ficar algumas horas com ela em seu quarto antes de a levarem, mas eu, ainda em choque, não consegui processar a perda. Eu não consegui chorar. Tudo parecia tão distante. Quando saí do hospital, tudo parecia confuso. Eu não tinha filhos, e minha vida girava em torno do trabalho, da minha casa e, claro, dela. Ela morava perto do meu trabalho, e eu sempre me afastava para vê-la. Não importava se ela estava em casa ou no hospital. Eu amava muito ela, e a ideia de que nunca mais haveria me virou completamente. Senti como se minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei tentando entender tudo o que estava acontecendo, mas os pensamentos e a dor pareciam tomar conta de mim. Não conseguia parar de pensar nela e na perda. Mas por volta das 2 da manhã, algo incrível aconteceu. Senti uma sensação de acolhimento, como se um abraço caloroso tivesse me envolvido por completo. Era uma sensação indescritível, reconfortante, e logo eu adormeci. Naquela noite, eu sonhei com ela. No sonho, liguei para o marido dela e falei que ela havia me deixado uma carta. Ele me disse que, na verdade, ela também tinha deixado uma mensagem de voz para ele. Ele pediu para que eu lesse a carta para ele, e então eu o fiz. Na carta, ela nos agradecia por termos feito parte de sua vida. Ela expressava sua gratidão por nosso apoio, por termos cuidado dela e por tê-la amado tanto. Ela também nos pediu para cuidar de seu filho e nos tranquilizou, dizendo que agora estava em paz e sem dor. Por fim, ela nos disse que ficaria tudo bem conosco. Quando terminei de contar sobre a carta, minha mãe entrou no meu quarto me acordando. Ela pediu papel e caneta, e eu lhe entreguei o que tinha. Ela começou a escrever, e quando terminou, me entregou o que havia escrito, dizendo que algo a tinha levado a fazer isso e me dar a carta. Quando li, fiquei completamente surpresa. As palavras eram idênticas às que minha amiga havia dito em meu sonho. O mais estranho, no entanto, foi o fato de minha mãe ter assinado a carta com o sobrenome do pai dela. Minha mãe só conhecia o sobrenome da mãe de minha amiga, e ninguém além de seus familiares mais próximos sabia o sobrenome do pai dela. Isso me deixou perplexa. Perguntei à minha mãe como ela sabia disso, mas ela não sabia explicar. Ela simplesmente escreveu o que sentiu. Expliquei tudo para ela, sobre o sonho e sobre a carta, e ela ficou tão surpresa quanto eu. Imediatamente liguei para o marido dela e contei tudo, e ele ficou muito tocado, dizendo que aquelas palavras realmente eram dela. Minha melhor amiga cumpriu a promessa que fizemos. Essa experiência me fez acreditar plenamente de que há algo além da morte. Eu tenho certeza de que a vida continua, de alguma forma, após partirmos deste mundo.